Oi? Já coloquei. Obrigada. Então, vamos voltar do começo. Então, eu vou falar um pouquinho da metodologia que a gente vai usar. A gente tem 2 modelos de aula. Um ele é mais voltado para a gente relembrar, então cabe muito com o que vocês falaram. E aí ele vai ter verbos, vocabulário. Então, é um material de apoio que vai estar disponível para todo mundo. No momento, em formato aí de PowerPoint. E aí a gente vai ter essa aula aí mais nessa estrutura mais de gramática, né? E, enfim, falando algumas coisas também. E junto com esse material de aula, vocês vão ter um estudo dirigido, que é como se fosse um... Não é nem uma tarefa de casa, não, tá? É um estudo individual mesmo para trabalhar aquilo que foi visto na aula. Não é obrigatório de fazer e entregar, mas a gente vai se colocar à disposição para corrigir. Então, fiz o estudo dirigido e preciso saber como que tá. Aí manda pra gente que a gente dá um check. Então, corrige, né? Corrigir é uma palavra um pouco forte, né? Porque como o Thiago falou, a gente não é professor de coisa nenhuma, então corrigir é um pouco acima do que é. E aí, a outra formato de aula vai ser uma aula mais de falar. E aí, o objetivo, né, é que a gente já tenha uma ideia de como é que a gente escuta e compreende o inglês falado. E aí não serei eu, serão os vídeos, né? A ideia é trazer sempre um nativo ou um estrangeiro falando inglês. E a gente trabalha naquilo que foi dito, tá? Então, assim, o primeiro pedido é não se assustem e nem fiquem desesperados, porque é uma coisa gradual, tá? Pode ser que a gente passe um vídeo, áudio, ninguém entenda nada. E aí levanta a mão, não entendi nada. E a gente volta e vai um pouco mais devagar, tá? E nessa aula também que a gente vai ser um pouco mais de falar, a gente vai trabalhar um pouquinho a repetição. Então eu falo e vocês repetem. Acredito que a gente não vai conseguir fazer com o microfone ligado todo mundo, porque vai dar chabu aqui na gravação. Mas, bom, eu vou acreditar que vocês estão repetindo. E aí, eventualmente, eu chamo uma pessoa ou outra que queira, né, praticar e esteja aí confortável para pronunciar, tá bom? Mas sem deixar ninguém desconfortável, tá bom, pessoal? Porque o objetivo não é esse. Foi, Thiago? Foi. E aí, só para complementar, a gente não vai trabalhar com aquela estrutura que a gente perguntou aqui, de básico, intermediário, avançado. A ideia é a gente trazer um conteúdo e dentro desse conteúdo a gente vai trazer dicas que vão servir para todos esses públicos e aí a gente vai conversando. E tenham liberdade, sério mesmo. Não entendi, ou depois de dar um feedback falando o que pode ser melhorado, porque e aí a gente vai caminhando, tá? Uma coisa importante que eu acho que você falou aí, Thiago, é que o pessoal que estiver ficando muito perdido, sinaliza pra gente, porque como existe, né, esse material complementar, a gente pode dar uma força maior aí para quem estiver ficando, sei lá, no além, né? Que às vezes acontece. Tranquilo, pessoal? E eu peço para me responder, então feliz se alguém falar comigo. Tranquilo. Entendido. Entendido, Dani. Thank you. Ok, Dani. Understand. Thiago, você quer que eu passe a apresentação aqui? A gente vai começar um material de aula. Você já está preparado. Ok, guys, let's go. Então, deixa eu só para eu ver as carinhas aqui. Então, o nosso curso vai chamar Switch English, né? A gente fez uma brincadeira aqui, que a nossa ideia é que as aulas sejam realmente ali um docinho, né? Que seja algo mais açucarado, tá? Sem aquela obrigação da gente estar com o nível X, o nível Y, e aí também você, sem aquela obrigação de eu não sei falar, eu não sei isso. Não, a gente está aqui para ser um facilitador. E quanto mais vocês participarem, mais legal vai ser aqui o nosso tempo juntos, né? Então,
nós vamos começar aqui, antes de entrar, com 3 dicas. Então, independente do nível, a gente, toda vez que vai ali, né? Eu quero aprender inglês. E a gente quer aprender a ler, a gente quer aprender principalmente conversação. Então, fica aí 3 dicas. A primeira dica é que a gente precisa aprender vocabulário. Então, para a gente ter domínio de uma língua, a gente tem que ter aqui entre 3 e 4 mil palavras que a gente domine. Para a gente arranhar, com 500 palavras, a gente já consegue arranhar e formular frases, responder e se virar no dia a dia, tá? Mas se você falar assim, eu quero dominar a língua, então você vai precisar ter ali um vocabulário de 3 a 4 mil palavras. Como é que funciona isso? A técnica, ela não tem uma técnica obrigatória. A gente pode utilizar aplicativos, a gente pode utilizar músicas, filmes, e aí você pode, por exemplo, ver uma série com legenda em inglês, ou ver a série com legenda em inglês e também com áudio em inglês, aí vai depender do seu nível. Aí depende também do que você quer treinar naquele momento, né? Mas a dica inicial aqui é: a gente tem que aprender palavras. Então, se eu quero formular frases, eu preciso de verbos e palavras. E eu só consigo se eu aprender. A segunda dica... Diga. Deixa eu falar só um disclaimer aqui. Se o pessoal quiser falar, para não te interromper, pode levantar a mão que eu tô de olho aqui. E eu tenho só um comentário a fazer sobre a coisa da fluência, né? A gente está querendo destravar, certo? Então, mesmo que a gente não consiga fazer frases completas agora, a gente pode falar um inglês pausado e com lacunas, tá? Então, pensem nisso no início, que aí aos pouquinhos vocês vão construindo os conectivos. Pode ir, desculpa te interromper. Essa é boa dica. A segunda coisa é a tradução. Eu acho que a maior armadilha que a gente tem quando a gente vai traduzir o inglês é a gente tentar traduzir palavra por palavra igual a gente usa na língua portuguesa. O inglês, apesar de não parecer, ele é muito mais simples do que o português. No português existem muitas regras gramaticais, a gente tem concordância, e o inglês tem uma regra gramatical muito mais simplória do que o português. Então, a gente vai passar aqui durante as aulas várias dicas para a gente conseguir traduzir. E a principal aqui dica é: a gente não precisa traduzir palavra por palavra para traduzir uma frase em inglês. A gente vai passar por essas etapas aqui durante os nossos cursos. E aí a gente vai ver que, às vezes, uma palavra sozinha tem um significado, na hora que ela está acompanhada com uma outra palavra, ela pode ter outro significado. Então, a gente pode, sim, ter essa atividade de olhar palavra por palavra para a gente aprender vocabulário, mas a gente não pode cair nessa armadilha de tentar fazer uma tradução literal. Até aí, gente, como é que estão as dicas? O que vocês acham? Acho legal você ter falado isso aí, Thiago, porque a grande dificuldade do inglês é você pensar em inglês, né? Você não tentar traduzir a todo momento, palavra por palavra, né? Acho que essa é a grande jogada mesmo do inglês. Quando a gente fala que a gente quer ter fluência em inglês, a gente tem que desligar mesmo, tentar não traduzir. Aí você vai realmente pensar em inglês para você assimilar aquilo ali sem ter aquele filtro. Mas eu acho que é um processo, a gente não consegue virar a chave, né, do zero. Mas difícil, é difícil. Uma coisa que eu acho que pode facilitar, né, eu já fiz isso algumas vezes, como a gente não pratica o tempo todo, talvez a gente mudar o idioma do celular para inglês também facilita para a gente ter coisas assim no dia a dia para a gente conseguir ir gravando também. Isso me ajudou também. O celular, o notebook, a gente pode fazer isso com tudo, né? Para tentar ir ali adicionando. Diga, Dani.
Vocês vão ver que o material dos exercícios, ele é sempre em inglês, tá? E aí, quando é muito difícil, eu fiz a tradução para o português. Mas a ideia é a gente começar a entender a lógica, ao invés da tradução mesmo. E aí a terceira dica tem tudo a ver com o que vocês estão falando, que é a gente tentar começar a pensar em inglês, né? Think English. Ou seja, então, e como é que eu posso fazer isso, né? Se eu já estou ali estudando algumas palavras e eu estou assistindo TV, a pessoa está falando em português e eu já estou captando aquelas palavras, mesmo que eu não esteja formulando frases, eu já estou captando as palavras e pensando, essa palavra em inglês é tal, essa outra é tal, isso aqui é um verbo em inglês, e aí a gente já consegue ir criando, né, dentro aqui do nosso cérebro, esse vocabulário e começando a aprender. Aí vocês vão ver que formular frases em inglês vai ser um passo, tá? Então, a gente começa aqui, pensando em pequenas palavras. Então, mas eu vou dar um exemplo aqui, né? Estou vendo ali uma novela e eu não sei as palavras. Então, pega o celular, né? Como é que falo isso? Como é que eu falo aquilo? Hoje a gente tem aí o tradutor que faz o trabalho por nós, né? Então, dá para a gente fazer isso. Né? Outra dica é a gente narrar o nosso dia. E aí a gente vai ter, inclusive, na próxima aula, já dando um spoiler, algo parecido com isso. Né? A gente também pode tentar inventar conversas entre duas pessoas sobre um assunto diverso, qualquer um, para a gente tentar formular frases em inglês. Né? Quanto mais criativo a gente for, mais a gente vai conseguir ter esse destravamento. Até aí tudo tranquilo, né, gente? Beleza. Então tá, então vamos lá. Então qual que infelizmente, a Dani não queria passar pelo verbo to be, mas eu acho que assim, como a gente está fazendo uma aula zero e a gente está recordando, não tem jeito da gente não passar pelo verbo to be. Vou dar agora que você falou de mim, vou ter que falar. Porque eu detesto o verbo to be, estudei 60 milhões de vezes na escola, então eu tenho um trauma. I don't like it. E às vezes a gente estuda o verbo to be e não adianta nada, não é verdade? Mas vamos lá, então, para não ficar chato, vamos já pôr o povo na fogueira. Quem quer ler para mim aqui, né, aqui o affirmative form? Eu posso. Deixa eu me arriscar. Não, então vai, Yasmin, você vai, pode ir. Tem uma sugestão, ela vai falar, ela vai dar um segundinho e a gente vai repetir aqui no nosso ambiente de trabalho. Show? Então, deixar só ela com o microfone aberto, para não dar aquele microfonia, né? Pode ir lá, Yasmin. I am, ou I'm, né? You are, ou you're, né? You're. He is, ou his. She is, ou she's. It is, ou it's. We are, ou were. We're. Sim? Também não consigo falar isso, hein? Então eu falo we are. Eu prefiro we are também. You are ou you're? Your. They are ou their? They are. Boa. Então, aqui, ó, o I am, que aí ele vira o I'm, que é quase um grunhido, né? I'm not, I'm. E aí, então, a gente tem aqui you are, que vira your, que é quase aquele your de seu, né? O he is, she is, que vira o his ou she's. Beleza. O it is, se a gente for querer falar rápido, ele vai virar it is, como se tivesse um R ali, ó. Então, it is not my fault.
né? Então, a gente fala rápido, a gente come o T e como se entrasse um R aqui. Como é que você falaria aí, Dani? Às vezes a gente fala it's. It's, também. Então, you are, e aquele we're, né? Que ele também acho bem estranho para falar, mas a gente pode falar we are. Então, you are, que vira your. They are, que vira their. O there é o mais fácil, porque vai ser a mesma pronúncia tanto para o there, que é esse aqui, quanto para o there, que é lá, e tanto para o deles, que é there. Vai ser a mesma pronúncia. Então, beleza. Quem quer falar aqui a fórmula negativa para a gente? Vai lá, o Kiefer. Oi, desculpa. Eu já ia sugerir, Thiago. Chuta uma Respondeu uma pessoa. mensagem aqui. Não, mas eu falo. É o voluntário. Negativa, né, Thiago? Você quer que eu faça igual as minhas duas ou só aqui a... Faz as duas negativas agora. Então vamos lá. I am not ou I'm not. You are not ou you aren't. He's not ou he'sn't. She's not ou she'sn't. It's Muito not. rápido. Eu sou acelerado, desculpa. Calma, senão a gente não Então consegue vamos devagar a partir daqui. It is not ou it isn't. We are not ou we aren't. We are not ou you aren't. They are not ou they aren't. Melhorou a velocidade, Dan? Yes, thank you. Vou mais devagar nas próximas. Beleza. E agora só o interrogativo aqui. Quem vai? Agora você, Geraldo. Anima? Sabia que você ia jogar para mim, só que eu abri a boca, né? Mas ficar calado é bem melhor, né, O gente? segredo é ficar calado. Não é? O segredo é ficar calado. Então vamos lá. Não, Quem tá fala bem, demais depois de acabar. Tá certo. Interrogativo for. I am. Como é que é? I'm. Aqui está ao contrário. Então, am I? Am I? Are you? Is here? Is she? It's it? Are we? Are you? E are they? Boa. Levando em conta a interrogação, né? A gente vai ver que no inglês a gente tem... É bem simples. A gente vai ver que no inglês, mais para frente, a gente vai trazer várias dicas. Uma delas vai ser que a gente tem estruturas para a gente formar frases. Isso quer dizer que a gente só pode fazer uma frase em inglês se usar essa estrutura? Não. Se a gente estiver conversando com alguém nativo, você vai perceber que eles fazem perguntas fora dessa estrutura, mas aí a gente vai aprender certinho e aí a gente vai ver também que dependendo da entonação pode ser uma pergunta, tá? Então vamos lá, eu trouxe algumas frases aqui. Então a primeira pergunta, antes da gente ler as frases, tem alguém aqui que por acaso não sabe alguma palavra? Vamos começar por aí, naquele jogo de vocabulário. Então aqui o início tá aqui em cima. Então aqui, ó, né? Eu vou voltar aqui rapidinho. Vamos dar um passo para trás. Aqui a gente trouxe só o inglês. Então aqui, eu sou, você é, ele é, ela é. Então it é para coisa. Então aquilo é, né? Então nós somos, vocês são e eles são, tá? Só para facilitar aqui, se por acaso tiver alguém que não estava lembrando disso. Então vamos pular para baixo. E aí eu vou perguntar. Primeiro aí pergunta, tem alguma palavra aqui que alguém não conhece? Então todo mundo conhece todas as palavras. Boa. E aí, então... Pode pedir tradução no chat, que eu tô de olho aqui. Eu conheço todos, mas eu confundo muito o he do she. O she é no feminino e o he é no masculino, não é ou não? Ou é ao contrário? Exatamente. O he é ele e o she é ela. É isso mesmo. Eu confundo muito esses dois. Opa, desculpa.
Então, a gente vai aqui, né? Aquela história da gente não traduzir palavra por palavra, mas eu posso, se eu estiver aprendendo vocabulário, eu posso pegar. Então, I am, eu sei que é eu sou. O not, eu sei que é uma negação. O ok, eu sei que é aquele tudo bem em inglês, né? Tá tudo certo. With é com. E this é isso, mas aí eu não vou fazer aquela tradução literal. Então, beleza. Então, vamos fazer essa primeira brincadeira aí. Alguém quer ler e traduzir ou só mandar no chat aí? Vamos ver. I'm not okay with this. Pronuncia pra gente, Dani. I'm not okay with this. Boa. Isso aqui eu trouxe, quem gosta de Netflix, tem uma série falando que eu não estou muito bem com isso, né? E aí essa seria a tradução. Então, a segunda aqui, provavelmente todo mundo sabe, que a gente está trazendo aqui nesse início coisas mais simples. Então, vamos pedir aqui, vai lá, Schettini, lê a segunda aqui pra gente. Essa aqui é tranquila, hein, cara? Tá bom. Schettini, cadê você? Quer que eu leia, mestre? Aí ela abriu o fone. Lê pra gente então, Dani. You are so beautiful. You are handsome, né? Exatamente. Boa dica. Então a gente vai ver também que a gente tem adjetivos, né, de bonito para homem e para mulher em inglês, apesar da gente ver que ele falou que não está saindo áudio, Schettini. Mas quando a gente falar para mulher, a gente vai usar o adjetivo pretty, né? Então vou aqui até escrever aqui, eu não tinha programado isso aqui, mas tá certo. Olha aí para mim, Dani. Então vou pôr aqui handsome. Yes. Hoje em dia, tá? A gente pode usar... É na frase de cima, Thiago. Trazer para a frase correta. Hoje em dia a gente pode usar beautiful para homem também, tá? Não é um erro muito bizarro, não. Eu ia falar exatamente isso aqui, que o beautiful, ele vai servir para tudo, né? Pra você falar da beleza em si de maneira abstrata, para homem, para mulher. E aí, normalmente, quando você estiver elogiando uma mulher, você vai usar o pretty. E aí, quando você estiver falando de um homem, você vai falar que ele é handsome. Então, você vai falar que ele é bonitão. Então, tem essas diferenças aqui, já é uma dica, né? Então, you are so beautiful. Então, você é muito bonito, mas a gente pode falar que o lugar é bonito também. Para mulher a gente vai falar gorgeous. Exatamente. Tô brincando, mestre. Vai falar só que é bonita, tem que ser maravilhosa, né? A gente pode usar também para pessoas, né? Vocês estão me ouvindo aí agora? Agora sim. Era o meu fone aqui que deu bizil. Só sobre o Pretty aí, né? Eu lembro muito daquele filme Uma Linda Mulher, né? Pretty Woman, né? Exato. Que ele fala aí, você ligou a mulher por causa disso, né? Boa agora, dica. Próxima frase aí, quer que eu leia para? Pode ler. He's always hungry, né? O Schettini, ó. Oi? Não entendi, Geraldo. Você vai lembrar de mim nessa frase aí, na próxima. Ele está sempre com fome. He's always hungry, né? His, né? Porque eu não ia falar o he is, para mim já vai direto. Então, he's always hungry. Aqui, então, a outra dica, né? Quando a gente tiver o o H nas palavras, a gente vai ler com R. O R que a gente usa de rato, de roupa. Quando a gente tiver o H, a gente não vai usar aquele R, né, de roupa. E vai depender da palavra, a gente vai usar aquele R puxado lá do Galvão Bueno, lá de Ronaldinho, né? Então tem essas diferenças. Então aqui vai ser hungry, né? E aí a gente pode... eu não lembro como é que escreve starving, né? Quando a gente está faminto. Você lembra aí, Dani?
mas a gente poderia falar aqui também. Que aqui eu estou falando que ele está com fome, mas se alguém te perguntar se você está com fome, você pode falar que você está faminto. E aí é uma outra dica. Quer ler aqui também, o Dani, pra gente? She's a smart girl. E aí, quem vai traduzir? Por enquanto está tudo no tranquilinho. Ela é uma garota inteligente? Boa. Pequena, ela é uma não? garota esperta, ela é uma garota inteligente. Ah, pequena é small. Aqui, ó, smart seria esperta, né? Ou inteligente. Aí, pequeno, a gente pode falar small ou little, né? Isso. Então, they are my friends. Então, eles são meus amigos. Então, a gente está começando aqui bem no basicão. E aí, a gente vai agora, então, para um texto aqui. E aí, primeiro, a gente vai na questão das palavras. E depois a gente pode chegar aí para quem quiser ler. A gente pode, né, praticar um pouquinho. Então, a primeira coisa aqui, vamos de novo. Palavras. Alguém conhece, não conhece alguma palavra? Então, eu vou passar aqui primeiro os verbos, enquanto vocês estão tímidos. E aí eu vou puxando, já que ninguém quer participar. Então, o verbo spend, ou spent, é o verbo gastar em inglês. Mas a gente não pode ficar... Ela está falando aqui, a Dani, que tem tradução no estudo dirigido, tá? Depois a gente tiver a aula. A gente vai ver que esse verbo spend, a gente pode usar ele também em inglês para, não só naquele sentido financeiro, né, de gastar as coisas, mas, por exemplo, de passar um tempo com uma pessoa, de gastar um tempo durante o dia para fazer uma atividade, tá? Então, aqui, além daquele sentido de gastar dinheiro, ele pode ser também de nós passamos as férias juntos, ou eu passei o dia inteiro fazendo essa atividade. O verbo forget, então, ele é um verbo que fala esquecer. Esse é um verbo aí mais tranquilo, porque ele não vai ter tanta diferença, tá? Mas não vou falar que não possa ter, porque no inglês sempre tem alguma coisa. Dani. Hi. Então, vamos lá. Eu tenho aqui alguns exemplos, né? Então, aqui de um lado eu trouxe primeiro os verbos, e do outro aqui eu tentei trazer as palavras. E aqui eu trouxe uma contração. Então, lê pra gente aí do lado esquerdo, por favor. Eu tenho uma dúvida. A gente não vai ler o texto inteiro? Vamos primeiro dar uma passada nas palavras, só para a gente ir contextualizando, e aí a gente vai ler o texto. Heart, place, no one, together, time, you will. Também não consigo pronunciar esse you will com a contração muito bem, então eu falo you will. Eu também não, ele fica mais ou menos you'll. Isso, a gente deixa para os nativos, a gente fala you will e entende o que eles dizem, tá? É um trava-língua. Um dia a gente tenta, coloca a moça do Google para falar pra gente. To spend, spent. To forget. To promise, take. Aqui eu esqueci de pôr o to, né? Quando a take. gente for usar o verbo, como a gente coloca aqui naquela... Eu nem sei, tá? E por isso que eu estou falando que a gente é facilitador e não professor. Mas quando a gente não conjuga o verbo, então amor, amar, dar, libertar nem sei se é verbo, gastar. Quando ele está naquele sentido que a gente ainda não conjugou, no inglês a gente vai usar esse to. Então, to spend. Então, aquele é gastar, ele ainda não foi conjugado, né? To forget. Então, aqui é esquecer. Então, é uma outra dica. To promise.
né? Então, prometer. Toda vez eu vou ter que usar esse to? Não, mas às vezes se eu quero, né? A gente vai se deparar com isso em algumas frases, tá? Então, é mais uma dica aqui. Alguém quer traduzir para a gente? Ou alguém quer ler? Ninguém falou que não conhecia as palavras, então não passei, mas então vamos voltar aqui, ó. Heart, coração. Place, place, lugar. No one, ninguém. E aí, ó, uma palavra conjugada com a outra que mudou o sentido. Together, juntos. Time, tempo. E aí pode ser também uma variação. You will, que é você vai, né? Que ele jogou para o futuro. Vamos lá, Geraldo, aproveitar que você abriu o áudio aí. Eu só cliquei sem querer, pô. Não, pode ir lá, vamos lá. Então vamos aqui, ó. Então aqui, ó, vamos substituir para ficar mais fácil. You will. Então vamos até aqui, ó. Vamos lá. Pronúncio? Você quer tentar? Promise me. Mestre, eu tenho uma sugestão. A gente fala uma vez e aí depois ele fala picadinho. Então vamos lá. Promise me. Promise me. Então, peraí, eu vou falando e você vai repetindo. Vamos fazer junto. Perdão. Então vamos lá. Promise me. Promise me. You will never. You will never. Forget. All the times. We spend together. And promise me. When promise me. No one. Will ever. Take my place. In your heart. Boa, quem quer tentar? A gente tenta, a gente aprende tentando. Isso não quer dizer que minha pronúncia seja também a melhor, não, tá? Tiago, vou tentar, vamos lá. Então, agora a Dani fala e você repete, vamos lá. Beleza. Promise me. You will never. Forget. All the times. We spent. Together. And promise me. No one. Will ever. Take. My place. In your heart. Repete, que essa aí ficou difícil. In your heart. Yes, very, very good. Boa. Thank you. Uma dica, quando a gente vai falar em inglês, a gente tem que ficar... vamos falar igual da roça, puxando o R. Ajuda. Sorteiro. Então aqui, ó. Promise me you will never... Então a gente, sei lá, eu tô puxando o R. Forget. Aí, ó, outra dica. Quando a gente tem o T no final, a gente tem o D... Eles viram um T mudo, um D mudo, então não vou pronunciar o T com aquela mesma intensidade, então forget. Eu quase não falo o T no final. All the times we spent together and promise me no one will ever take my place in your heart. Eu tenho um comentário sobre pronúncia. Eu diria, não fiquem neuróticos com isso. A gente jamais vai falar como nativo, porque, né, inclusive estudado, viu, de que a gente só consegue falar como nativo quando a gente é muito criança, por causa da nossa formação de palavras, né? A gente não consegue mudar muito a nossa pronúncia. E eu diria, não fiquem neuróticos com isso e segue em frente que uma hora vai sair e as pessoas vão te entender, tá? Se não te entenderem é porque elas também não sabem.
Mas tem uma diferença também, né, Dani, do inglês britânico para o inglês americano, né? A questão da pronúncia, puxado para o R é mais americano, e o britânico é essa coisa mais suave. O americano, ele puxa mais para o R, o britânico, ele já tem um sotaque mais para o T, mas os dois você consegue entender a palavra. Teoricamente, né? Teoricamente. Tá, e uma outra dúvida também, assim, que eu estou relembrando aqui, é quando tem uma consoante e próximo uma vogal, você junta as palavras, né? Igual, por exemplo, aí na quarta palavra, de baixo para cima, aí, ó, por exemplo, will ever, poderia juntar na pronúncia? Will ever, sim, e aí a gente vai ver que muitas pronúncias vão ficar no one, então eu não falo no one, eu falo no one, então algumas a gente vai junto, né? Então, will ever take my place in your heart. A gente vai ver também que às vezes a impressão é que a gente está comendo algumas palavras, mas não. Então, mas para a gente conseguir, né, pronunciar, a gente tem que começar realmente palavra por palavra para a gente entender. Alguém mais quer tentar ou a gente vai passar aqui para a tradução? Posso puxar alguém? Ninguém vai ficar com raiva de mim, não? Não. Então vamos lá, Mari. Anima? Vamos. Então aqui, ó, a primeira palavra, promise. Promise. Promise me. Então agora eu pus aqui, ó. Agora vamos... Mas você quer que faça uma tradução simultânea aqui? Não, depois a gente volta para traduzir, que aí a gente vai não cair naquele engodo de traduzir tudo literal. Mas aí eu estava pensando em não literal mesmo, mas... You will never forget all the times we spent together and promise me. Aí lembra da dica, eu te falei, ó, termina com D, eu não vou falar aquele D tão pronunciado, então eu falo and, como se quase não tivesse o D no finalzinho, igual aqui no spend. Então, and promise me. No one will ever take my place in your heart. Boa. Então, vamos agora para a tradução. Quem quer chutar uma tradução aqui antes da gente traduzir? Posso tentar. Prometa-me, né? Você nunca esquecerá todo o tempo que passamos juntos e prometa que ninguém irá tomar meu lugar no seu coração. Boa, parabéns. Parabéns, Very Ketinha. good. Aê! Very good. Assim, ler assim é mais fácil, entendeu? A gente vai juntando as coisas ali e vai vendo que faz sentido, né? Mas... Boa. Muito romântico. Very romantic. The sentence. A gente vai trazer temas diversos. A ideia é a gente não ficar preso em assuntos específicos, a gente vai variando, né? Mas eu acho que a tradução seria exatamente essa mesmo, tá? Então, me prometa, você nunca esquecerá de todo o tempo que passamos juntos. Eu já estou fazendo uma tradução que não é tão literal, tá vendo? Para ficar mais da maneira como a gente pensa em português, e me prometa que ninguém tomará meu lugar em seu coração. Porque ali no We Spent, né, a gente imagina nós passamos, né? Mas aí você foi que passamos juntos. Eu coloquei uma sugestão de tradução aí, um pouquinho diferente. Mas aí o que é o legal do inglês, gente? E por que a gente falou lá para a gente não ficar preso no palavra a palavra? O inglês, ele permite parafrasear. Então, a gente pode entender. Aqui, ó, vou ler o da Dani. Me prometo que você nunca esquecerá
todos os momentos que passamos juntos e me prometa que ninguém nunca vai tomar meu lugar no seu coração. Quando a gente faz a tradução literal, e aí eu vou traduzindo palavra por palavra, é muito provável que a frase fique estranha. Então é por isso que a gente está trazendo essa dica para a gente praticar. Tá bom? Então a gente vai agora aqui para fechar nossa aula inicial e a gente vai... A última dica, né? Então, se eu aqui, ó, naquela última frase que a gente acabou de olhar, a gente viu ali pelo menos 3 verbos. Toda vez que eu trazer um material, eu vou trazer ali, seja um texto, seja um vídeo, para depois a gente conversar, eu quero trazer essa prática da gente sempre trabalhar presente, passado e futuro. Esse é o mínimo para a gente conseguir formular frases, é o mínimo para a gente conseguir responder, para a gente, claro, a gente vai estudar o Simple Present também, que é o presente, mas se a gente ficar só no presente, a gente não vai saber jogar uma frase para o passado, jogar uma frase para o futuro. Então, é uma outra dica que eu dou. Então, eu achei um verbo legal em inglês, um verbo novo que eu não sabia, aprenda a falar pelo menos presente, passado e futuro. Então, vamos aqui, ó. Então, aqui a gente tem 3 verbos. A gente viu aqui o verbo take, a gente viu o verbo spend e a gente viu o verbo forget. E aí a gente vai ver que no inglês ele tem verbos que são regulares e tem verbos que são irregulares. E aí, por acaso, eu trouxe aqui 3 verbos irregulares. Mais para frente a gente vai ver a utilização do ED, tá? Só vou preencher aqui só para você saber, só para entender o que eu estou falando. Ó. ED, E de escola, D de dado. Para aqueles verbos que são regulares, para a gente jogar ele para o passado, a gente só vai acrescentar um ED no final. Para aqueles verbos que são irregulares, aí a gente tem que aprender para a gente saber como é que é essa conjugação. Vamos continuar aqui. Quem não falou ainda e quer falar? Então vamos começar aqui. Dani, lê para a gente aqui o take, nosso primeiro exemplo. Take notes. I will take... Ah, é só o primeiro? Não, se você quiser, você pode pôr. Não, põe a primeira no futuro, então, igual você fez. Take notice. Took notice. I will take notice. Boa. Quem arrisca essa aqui, a tradução? É tomar conhecimento? Ter ciência? Uma coisa assim? Yes. Or you can write. Pode ser tomar nota também. É tipo isso. Então, quando a gente falar take notice, a gente está falando aí, anota aí, ou toma nota, entendeu? Então, pode ser tomar conhecimento também, mestre. Pode ser também. Então, vou puxar alguém aqui que não participou ainda. Deixa eu ver aqui, gente. A Fê tá aí ainda? Not anymore. Não. Então, Yasmin, seu roxinho está aqui. Você quer tentar ler a segunda? Ou ainda não está à vontade? Como é que estamos? Posso ler. Me relembra qual frase que é. I will. Tá. I will take you home. Isso aí. Sabe o que significa? Algumas palavras isoladas, mas a frase toda por completo não consigo. Então, vamos lá. Palavra isolada. A gente já viu lá, né, no verbo to be, que o will joga para o futuro. A gente já viu que o take lá, ele pode ser pegar, mas ele tem outros sentidos para o take também. Então, por isso que eu trouxe aqui. E o home, você sabe, né, casa. Então, Sim. Vou te levar em casa. I will take you home. Vou te levar em casa? Ou vou te levar para casa. Entendi. Kiffer,
Lê para a gente a próxima. Leio. Qual que é a próxima? I take back what I said. I take back what I said. Boa. E o que está dizendo aqui? Sabe? Tipo assim... Mas não está fazendo sentido pelo que eu estou pensando. Tipo assim, eu trouxe de volta o que eu disse, alguma coisa assim? Aí eu já trouxe aqui um pouquinho para a gente pensar. Então, a gente não cair naquela... vamos pensar no contexto. Então, eu estou aqui, ó, pegar de volta o que eu disse. Então, raciocínio aqui seria... A tradução é, eu retiro o que eu disse. Mas viu que estava perto do seu raciocínio, não viu? Sim, sim. Então, a gente tem ali, e a gente vai ver que no inglês a palavra às vezes pode significar diversas formas. Vou para o último aqui, tá? Então, vou falar aqui que eu estou com alguma coisa e eu falo para Dani, take it. Então, quando eu falo isso para ela, que o sentido que eu estou falando é Dani. Pegue, isso. Pegue. Tome isso. Isso. E aí já vamos pôr uma outra dica aqui, porque o take it pode ser... Então, aqui, ó, eu posso usar o take para falar que eu vou te levar em casa, ou para falar que eu vou pegar você, que a gente pode usar uma outra dica também. Eu posso falar o take it, né? Ou pode ser também aceite. Então, às vezes, eu estou te falando alguma coisa, eu falo take it, aceita essa proposta. Então, eu estou trazendo aqui dicas, não é para confundir a cabeça de vocês, não, é para que a gente tenha aqui ciência, que isso aqui pode ter alguns significados diferentes. A gente pode também falar assim, vou te emprestar a caneta, e aí eu falar keep it, que aí seria eu dando para você. Então, eu estou falando aqui, ó, isso aqui era meu, aí, quando eu uso keep it, põe para a gente aí, Dani. Então, quer dizer que eu estou dando aquilo para o outro, que ele não precisa devolver. Quando eu quiser, por exemplo, que a Dani segure alguma coisa para mim, eu vou falar hold it, e aí eu vou falar o quê, né? Então, eu vou usar o hold. Então, aqui já é uma outra dica. Tá muito para frente, mas a gente vai voltar nessas dicas, tá, gente? Então, aqui, ó, o take está no presente, o took está no passado, e aí a gente tem uma variação, vocês podem ver também, she has been taken. Então, ela foi, eu traduziria que ela foi sequestrada, ela foi tomada. Tá, tô caminhando muito? Me fala. Tá tranquilo. Mas uma observação aqui sobre o verbo take, se vocês procurarem no dicionário, né, ele tem bastante significado, porque ele é um dos verbos que a gente usa para fazer os temidos phrasal verbs ou expressions. Os phrasal verbs, a gente tem vários, né? Não é só com esse, mas a gente vai ter muito com take, tá? O take é um verbo bem versátil. Eu trouxe aqui vários exemplos exatamente para a gente começar a assimilar isso. A gente não vai ler palavra por palavra e aí a gente começar a aprender aqui várias utilizações para o mesmo verbo. Então, vamos passar por de baixo aqui, outro verbo irregular, né? Spend. Spent, I will spend. Então, o mais fácil para eu jogar no futuro vai ser sempre o will. Mas a gente vai ver que a gente também tem o going to, né? Mas por enquanto a gente vai falar do will. E aí, Dani, lê pra gente então a próxima. Sure. É esse? Isso. We spend all of our vacations together. She spent a lot of money on clothes. Então, beleza. Alguém arrisca a tradução da primeira? Então, a gente, vamos fazer o exercício aqui. Fala. Eu acho que tentando interpretar, Tiago, nós passaremos todas as nossas férias juntos? Sim, isso aí. Eu traduziria assim, nós passamos as nossas férias juntos. Ok.
E aí, só por que eu estou trazendo? Não é que está certo ou errado, sua tradução está correta. Eu só estou trazendo a mesma forma de falar de um jeito diferente. Para não ficar preso aqui a todas as palavras, entendeu? Sim. Uma observação sobre o que você perguntou, eu acho que a gente tem que pensar aqui, a gente não traduzir, que a gente está usando o simple present, né? Então, a gente está falando de uma situação que é usual, uma coisa que aconteceu agora. Nesse caso aqui é usual, né? Como se eu dissesse, né? Nós sempre passamos nossas férias juntos. Só para vocês fazerem essa associação aí, que quando eu estou falando de presente, é um momento agora, só que ele pode ser para situações usuais, normais também. Ok. E aí, quem vai tentar traduzir a segunda? Então, aqui, ó. Ela spent. Então, tá aqui o passado do gastei, né? Aí, essa tá bem fácil. Assim, eu não sei o que é o alote, né? Eu não sei o que é o alote aí, mas... Like many. Tá, mas eu entenderia que seria... Ela gasta todo o seu dinheiro com roupas. Gasta muito dinheiro com roupas. Ah, seria muito, então, né? Entendi. Aí a gente vai ver depois também que a gente tem várias formas de dizer muito em inglês. A gente tem o much, a gente tem o a lot, a gente tem... Peraí, tem mais coisa que fugiu aqui, Dani. Much, a lot, tem... Nesse caso aqui, né? A lot, many, plenty. Isso. Então, a gente vai ter muitas formas. Por isso que a gente não tem que ficar preso na tradução literal, tá? Mas é isso aí mesmo. Então, vamos aqui para o forget. Então, forget, forgot, I will forget. Então, é o verbo esquecer. Tá? Então, we can't forget the milk. Então, Kathleen, quer tentar traduzir para a gente? Aqui é uma contração do can not. Então... É negativo. É um verbo na negação, né? Isso. Nós esquecemos de tomar leite? Quase. Então, aqui, ó, vamos lá de novo. Então, tem o nós aqui, eu tenho o can, que aí é posso, né? Posso. Então, ele está aqui no posso com negativo. Então, já tenho o verbo aqui esquecer. E aqui eu tenho o leite. Então, ficaria... Nós podemos esquecer de tomar leite. Não, aí não ia ficar. Não podemos esquecer. Não podemos esquecer de tomar leite. Nem é tomar, tá vendo? Porque aqui a gente não tem nada associando, mas vamos supor que eu fui no supermercado, e aí eu estou entrando no supermercado, eu falo assim, ó, we can't forget the milk. Ou seja, a gente não pode esquecer de comprar o leite, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Aqui, só uma dúvida. Esse quem aí, ele sempre vai ser posso? Ou ele pode variar? O verbo can, ele é poder, ele é posso, mas a gente também vai ver depois aí várias dicas com outras possibilidades, né? Mas ele vai... Normalmente a gente tem o can e a gente tem o may. Joga para mim, por favor, Dani, o may. Então, vou dar um exemplo aqui. May I come in? Então, quando eu estou ali na porta da sua casa, eu pergunto assim, eu posso entrar? A gente vai usar o may, que é o M-A-Y, que é a mesma coisa do can. Eu posso entrar? Só que quando eu estou fazendo... Desculpa. Quando eu estou fazendo uma solicitação formal, que eu estou pedindo autorização, os americanos usam o may. Quando a gente está falando alguma coisa mais descontraída, que não é formal, então a gente vai usar o can. O que você queria adicionar, Dani? É porque o can, ele tem uma aplicação que é mais normal, né? Que a gente pode traduzir ele como poder, mas ele é o que a gente chama, se eu não me engano, tá, de um verbo modal. E aí, ele pode ser usado também para habilidade e também essa questão aí do can, may, must, should, would, could, que tem a ver com permissão, possibilidade, tá? Mas eu acho que aí, nesse caso aqui, vamos ficar só com poder e depois a gente entra nessa outra história.
É porque realmente eu já traduzi algumas frases com ele que não tinha existe essa possibilidade, sim. Mas eu entendi. A gente vai trazer todas essas variações que ela jogou aqui no chat, para a gente conseguir diferenciar o can, do may, do should, do would, could, must, para a gente entender quando a gente vai utilizar, mas o can, a gente tem uma utilização muito grande do can, do get, a gente vai ver demais isso. Então, aqui, ó, we can, aí não tem ali o not, e aí we can't, que aí a gente põe aquele Tzinho mudo, vai ter o não posso. Então, não podemos esquecer o leite. Tá? Então, aqui tem aqui a abreviação, né, a contração do not. Então, I forgot to buy the tickets. Alguém vai traduzir para a gente? Gente, a gente já está terminando, tá? Porque a gente já extrapolou o tempo. Eu esqueci de comprar os ingressos. Boa! E a última? Quem quer ler a última para a gente fechar? Acho que o Geraldo, né? Que ele brincou aí do, do aniversário de Schettino. Aí, ó, Geraldo, essa é sua. Tiago. I will never forget your birthday. Como é que é? Birthday. Birthday. Boa, é isso aí. E aí, traduzindo, Geraldo? Eu nunca esqueço do seu aniversário. Eu jamais vou esquecer o seu aniversário. Tá. Esqueceram do seu aniversário, isso mesmo. I will, mas esse não seria eu nunca esqueci do seu aniversário, não é isso, não? Eu nunca esquecerei, né? No futuro. Isso, boa. Então, aqui, ó, o I will, eu estou jogando para o futuro. Lembra aqui? Nunca esquecerei. Então, o que eu estou jogando para o futuro? Um never forget. Então, eu jamais esquecerei, eu nunca esquecerei, entendeu? Your birthday. 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 Isso aí, gente. Então, qual que é a ideia aqui, tá? Então, na semana que vem, a gente vai ter ali algo mais dirigido ali para a gente praticar mais no Simple Present e depois a gente volta alternando um pouquinho, relembrando gramática, falando de dicas, falando de verbos, e aí a gente vai oscilando. Mas eu espero que todo mundo tenha gostado. E quanto mais vocês participarem, mais legal vai ficar, gente. Então, aqui, ó, isso aqui não é um homework de verdade, né? Eu só vou pedir para vocês pesquisarem um pouquinho sobre esses 3 verbos que a gente conversou hoje. E aí, se vocês quiserem jogar aqui no chat, para a gente já ir praticando um pouquinho. E aí, Dani, dá um spoiler um pouquinho da próxima aula. Então, next class, na próxima aula, a gente vai treinar nossos ouvidos e nossa fala, certo? Então, se preparem para participar mais intensamente. Acho que vai ser uma aula para sair um pouco da nossa casinha. Sair da casinha é uma expressão ruim, né? Sair da zona de conforto. Eu acho que é mais tranquilo. E treinar o cérebro. Essa imagem é muito boa. Ok? Gente, posso fazer um comentário aqui? Yes. Primeira vez que eu participo de uma aula de inglês que passa tão rápido e que não seja chato. Oh, it's good. Thank you. Verdade. Acompanho o meu amigo Geraldo. De todo Foi o muito coração, bacana, bem criativa, as frases muito bem colocadas, envolventes, e assim, sei lá, nós já começamos no bom caminho. Verdade. Sempre Queria as parabenizar primeiras aulas de inglês são chatas, né? E queria falar com o Thiago, que ele é um excelente professor, viu, Thiago? Eu não sou professor, eu sou facilitador. Né? A gente está aprendendo junto, gente. Não, eu estou fazendo inglês há 6 meses. E hoje eu aprendi palavras que eu não aprendi em 6 meses no inglês. O nosso método ele é não convencional. Então, dificilmente não... vocês vão conseguir fazer uma relação, porque a ideia é ser mais tranquilo mesmo, tá? Para ninguém ficar de saco cheio. Se estiverem de saco cheio, reclamem. A gente vai passar um formulário de pesquisa. Eu não sei onde foi parar o meu link, mas eu vou mandar para vocês.
Eu não sei, funciona melhor o chat da reunião ou vocês preferem que eu abra uma conversa com todo mundo? Alguém tem alguma opinião aí? Acho que manda no chat mesmo, Dani. Todo mundo tá aqui. Ok. O material tá aí, tá? Para esse material que o Thiago usou, se eu não errei. E o estudo dirigido, que é aquilo que eu falei, né? É sugestão para estudar. E se quiser mandar para correção, pode mandar aqui ou para a gente mesmo. Assim, fica a escolha de vocês. Show de bola, gente. Muito bom. Ok, muito obrigada, gente. Foi excelente, de verdade. See you next week. See you, guys. Mas aqui, também a gente quer ter críticas construtivas, tá? Se a gente tiver coisas que a gente pode melhorar, fiquem à vontade também. Com certeza, Thiago. A gente poder evoluir. Então é Bye, isso. bye. Good evening. Good night. Have a Valeu, great pessoal. day. Tchau, gente. Obrigada. Bye, see you. See you tomorrow, guys. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Thank you.